Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vós. Queria deixar um texto nesta manhã, o qual nós estamos passando por grande momento de angústia com esse efeito estufa que está acontecendo no nosso país e fora de nosso país. Deus tem trazido os homens entendimento e eles não abriram os olhos para isso. Apocalipse 16, 8 e 9 diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e os homens foram abrasados com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem nos advertindo, gente, que nós estamos vivendo um período difícil, período de grande angústia, período de grande temor, mas os homens não se arrependeram. A palavra de Deus diz que os homens não se arrependeram para dar glória a quem merece, a quem é merecedor da glória. Antes os homens têm dado glória às coisas do mundo. Nós estamos vendo aí os efeitos que estão sendo causados sobre nossa vida. Esse fala do quarto flagelo. O anjo derrama taças sobre o sol. E os homens, diz a palavra, que são abrasados com fogo, e os homens são abrasados com grande calor. Mas em vez de se arrependerem, em vez de proclamarem a mão e proclamarem a glória do Senhor aos outros, eles blasfemam contra Deus. Nós estamos vendo na televisão, redes sociais, blasfemando contra Deus, dia após dia, hora após horas. E as pessoas têm aplaudido antes de se arrependerem destas coisas. E por isso nós estamos vivendo esse tempo tão difícil. Um tempo de muito calor, um tempo de muita angústia. Eu estou aqui agora em Salvador. Está um mormaço tão terrível que vocês não têm ideia. E todo dia nós pensamos que vai chover. Nós trazemos a nossa memória e pedimos chuva. Mas o Senhor tem abrasado homens com grande calor. Mas graças a Deus que tem homens e mulheres de Deus que ainda se arrependem e pedem glória, e se arrepende e pede perdão, se arrepende e pede e professa o amor aos outros e tenta levar aos outros o entendimento de que eles precisam se arrepender e não blasfemar de Deus. Como eu falei no começo, nós vemos a televisão blasfemando de Deus dia após dia, hora após hora. Primeiro com coisas ilícitas, com sexualidade tão depravada. Vemos também, Pai, com palavra, levando palavras de baixo calão ao Deus Todo-Poderoso. E pior de tudo, eles não se arrependem. Eles não se arrependem, antes blasfemam de Deus. E a palavra diz que Deus é o único que tem poder sobre estas pragas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amados, clamem ao Senhor. É hora do povo de Deus se colocar na posição de clamar a Deus, porque 1/3 da terra vai se perder, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos de entender que esse calor tão intenso é a ira de Deus sobre as blasfêmias dos homens, sobre as causas da falta de respeito, sobre as causas sobre a falta de amor. E Deus está dizendo para cada um de nós: ame mais, respeite o próximo, leve pão a quem tem fome, água a quem tem sede, mas em primeiro lugar, antes de dar o pão físico e a água física, leve a palavra de Deus, que é o pão espiritual. Precisamos de levantar-nos um exército e caminhar e marchar diante do mundo, mostrando que Deus é o Senhor, que só Ele reina, só Ele pode todas as coisas. E tudo que está acontecendo no mundo, guerras, pragas, outros lugares maremoto, outros lugares calor demais, no nosso Brasil mesmo, no sul do país, enchente. A coisa mais incrível que eu vi no mundo, eu falo que eu conheci de perto, o Rio Negro baixo, o Rio Solimões baixo, Amazonas sem água, seca. Gente, os homens têm blasfemado contra Deus. E Deus está preocupado, porque os homens não se arrependem. Deus queria que todos fossem arrependessem, Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu sei que se Deus quisesse, Ele fazia assim, mas Ele não quer.
Ele quer que eu e você proclame a glória dele, que proclamemos a glória dele, que proclamemos o nome dele, que levamos o nome dele adiante e que as pessoas entendam que tudo só vai melhorar se nos rendermos ao Senhor. Porque no final dos tempos, ainda esses que blasfemam contra ele, que se acham dono das coisas, vão se joelhar e vão proclamar que ele é o Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Creiam nisso, meu irmão. Leve adiante esta mensagem. Não esqueça que Jesus, ele morreu por todos, mas ele te dá o livre-arbítrio de querer ele ou não. A escolha é simplesmente sua. A escolha é simplesmente sua. Jesus está dizendo, vinde a mim, benditos dos meus pais. Vinde a mim. Mas as pessoas têm proclamado o mundo, têm preferido de ir ao mundo do que ir a Jesus. E Jesus está dizendo, vinde a mim, porque é chegado a hora. Nós vemos coisas absurdas acontecendo no mundo, ao nosso meio, ao nosso redor, nas nossas vizinhanças, sem falar da questão da grande briga do homem contra o homem matando o próprio homem, a violência a todo custo. E isso, meus irmãos, é tão somente a ira do Senhor sobre o pecado do homem. Mas ele está dizendo, arrependa-te, ainda há tempo e é chegada a hora. Arrependa-te e vem até a mim. E as pessoas não têm entendido. Antes se preocupa com farras, antes se preocupa com festas, antes se preocupa com bebedices, com drogas, com mentira. E Deus está dizendo, arrependa-te do teu pecado e tenha uma vida nova, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.